Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou falar referente ao auxílio acidente. Esse benefício que é pouco divulgado e muitas pessoas não sabem nem que existe esse benefício. E aquelas pessoas que conhecem auxílio acidente, mas já sabem desse benefício, mas muitas pessoas acham que o auxílio acidente é pago para aquelas pessoas que ficaram com a sequela, mas que sofreu um acidente de trabalho. Lógico, é pago para essas pessoas e também para aquelas pessoas que sofreu algum acidente que muitas das vezes não está relacionado com o trabalho. O auxílio acidente ele é pago para qualquer pessoa que sofreu um acidente de trabalho de qualquer natureza. Por exemplo, um acidente que você sofreu no percurso do trabalho para casa, ou um acidente mesmo que infelizmente você sofreu até em casa mesmo. Às vezes, um dia de folga, tá de férias do trabalho, sofreu um acidente, você tem direito. E também até aquelas pessoas que ficaram com uma sequela aí referente de uma atividade que você faz do seu trabalho. Por exemplo, aquelas atividades lá, que você trabalha um serviço aí carregando peso. Por exemplo, você carrega muito peso e você deu um problema no joelho devido àquela atividade que você faz no trabalho. Problema no joelho, problema na coluna, infelizmente. Isso, dependendo da situação, você tem direito também ao auxílio acidente. Então, o auxílio acidente ele é pago, por exemplo, você sofreu um acidente aí de qualquer natureza, pode ser um acidente aí, sofreu um acidente em casa mesmo, não foi no trabalho, um exemplo aqui. E esse acidente, você sofreu esse acidente, então você se afastou do trabalho e ficou recebendo auxílio doença. Após o auxílio doença ser cortado, por exemplo, você se recuperou ali e tal, você já vai voltar para o trabalho. Aí o INSS corta o auxílio doença. Então, você ficou com uma sequela. Infelizmente, você não conseguiu se recuperar totalmente, mas você já consegue voltar para o trabalho, mas você ficou com uma sequela ali. Muitas das vezes você nem consegue mais realizar a mesma atividade que você fazia antes. Aí você volta para a empresa, vai ter que fazer outra atividade na empresa. Então, você tem direito recebi o auxílio acidente. O auxílio acidente é metade, por exemplo, você recebia R$ 2.000 do auxílio doença. Então você vai passar a receber R$ 1.000 do auxílio acidente. É 50% do auxílio doença. Um exemplo que você recebia. E o que acontece muito? Muitas das vezes, às vezes a pessoa nem conhece também, o INSS também, muitas das vezes corta o auxílio doença, a pessoa ficou com uma sequela ali e volta para o trabalho, às vezes fica com dificuldade para exercer a mesma função e nem recebe o auxílio doença, o auxílio acidente, no caso. É, a maioria das pessoas que recebe o auxílio acidente foi através de uma ação na justiça, uma ação judicial, porque dificilmente o INSS vai cortar o auxílio doença, e às vezes a pessoa ficou com uma sequela e dificilmente o INSS vai passar para o auxílio acidente. Algumas pessoas acontece de o INSS passar de um para o outro, e a pessoa volta para o trabalho? Sim, acontece, mas é difícil. A maioria das pessoas que consegue é através da ação judicial. Por exemplo, a pessoa teve o auxílio doença cortado, aí entra com ação judicial, aí na justiça recebe o auxílio acidente. Aí você volta para o trabalho, fica recebendo seu salário ali que a empresa paga, e também recebendo mais 50% do auxílio doença que você recebia quando estava afastado. Como eu já falei, se você recebia R$ 2.000 do auxílio doença, você vai passar a receber R$ 1.000 do auxílio acidente. Então, é como se fosse uma ajuda de custo, por exemplo, é como se fosse uma indenização. Você, infelizmente, ficou com uma sequela daquele acidente que você sofreu e, e você ficou com a sequela, não consegue realizar suas atividades da mesma forma que você fazia antes. Então, é como se fosse uma indenização. Aí você vai receber 50% do auxílio doença e mais seu salário, que a empresa continua pagando. Também, dependendo da situação, às vezes se você sair da empresa, você continua recebendo, porque ali você vai ficar recebendo. Até que agora, infelizmente, o auxílio acidente, entra, como eu já falei no vídeo aqui recentemente, entrou também no pente fino também. É aquele pente fino que, em vez em quando, o INSS chama algumas pessoas para ser analisado se aquela pessoa continua incapaz para o trabalho, por exemplo, na aposentadoria, no auxílio doença. E o auxílio acidente também entra no pente fino agora. Infelizmente, porque, no meu ver, isso não era para acontecer. Até porque o auxílio acidente significa que aquela incapacidade
que você está incapaz, no caso, é parcial e permanente. Parcial por quê? Porque você consegue trabalhar ainda, e permanente porque é para sempre, infelizmente. Então é uma sequela para sempre. Não está total incapaz para o trabalho, você não está total, é só parcial, porque se fosse total seria uma aposentadoria por invalidez. Então você está incapaz, parcial e permanente. Então você está podendo trabalhar, mas com uma redução, uma certa redução ali. Então você tem direito. Então, infelizmente, quem recebe esse benefício está sujeito agora a passar por uma revisão no INSS, infelizmente. Mas se for chamado também, se infelizmente for cortado, a pessoa pode entrar de novo, se conseguiu através da ação judicial, um exemplo, pode entrar de novo com ação judicial que certamente vai conseguir de novo. Se conseguiu da primeira vez, vai conseguir de novo. Até porque o INSS corta esse benefício, no caso se cortar, injustamente, no meu ver. Porque se a pessoa passou por uma perícia e foi constatado que a pessoa tem direito de receber o auxílio acidente, é porque ela tá com ficou ali com uma redução, essa redução pro resto da vida da pessoa, ficou com uma redução ali para o trabalho, uma certa redução. Consegue trabalhar ainda, mas ficou com uma redução ali. Então é para sempre. Então, infelizmente. Então, não tem como essa pessoa se recuperar. E o INSS chamar uma pessoa dessa para passar por uma revisão não faz sentido. Então, se o INSS chamar e cortar a pessoa entrando com ação judicial, consegue. Isso aí não tem dúvida referente a isso aí, porque se a pessoa já conseguiu o auxílio acidente, então não é para cortar. A mesma coisa também na aposentadoria por invalidez. O INSS chama a pessoa para revisar uma aposentadoria por invalidez, se já foi constatado, seja lá dentro da agência do INSS ou através de uma perícia judicial, que a pessoa tá incapaz para o trabalho permanente, não consegue mais se recuperar, aí chama a pessoa para uma revisão. Para quê? Sendo que já foi constatado uma perícia que a pessoa tem direito de receber uma aposentadoria. A aposentadoria por invalidez é para aquelas pessoas tá incapaz para o trabalho total e permanente. Total quer dizer que ela não tem condições de trabalhar, e permanente porque, infelizmente, é para o resto da vida. Então, é bem injusto referente a esse pente fino, muitas das vezes é injusto. Muitas das vezes é injusto porque, às vezes, tipo assim, a pessoa está recebendo auxílio doença. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa está recebendo auxílio doença, aí é chamado, às vezes está há vários anos recebendo auxílio doença. Porque, às vezes, por exemplo, através da ação judicial, a pessoa recebe um auxílio doença e, às vezes, o perito judicial ali, no laudo que ele fez, ele não deu um tempo estimado ali para acabar o benefício e a pessoa fica ali muitos anos recebendo e acaba se recuperando e tal. Beleza, nesse ponto aí, se for cortado, né? Mas é triste você ver a situação da pessoa que recebe aí, muitas das vezes, uma aposentadoria por invalidez, não tem mais condições de trabalhar e vai passar numa revisão pente fino e tem esse benefício cortado. É injustamente. Infelizmente acontece muito isso também. Como eu estou falando referente aqui também o auxílio acidente, porque se a pessoa recebe o auxílio acidente, também foi constatado numa perícia, seja lá no INSS ou através de ação judicial, que essa pessoa está com uma certa incapacidade para o trabalho ali, e consegue trabalhar, mas está com uma redução. Então, não deveria ser cortado o benefício de uma pessoa dessa também. Então, se você recebeu aí, por exemplo, sofreu algum tipo de acidente aí, infelizmente, e recebeu aí o auxílio acidente não, o auxílio doença por um tempo, e foi cortado e você voltou para o trabalho, e você não consegue mais realizar aquela atividade que você fazia da mesma forma, pode ser, por mais, por exemplo, você ficou incapaz ali, você não consegue mais realizar da mesma forma que você fazia, ficou com a incapacidade ali, seja 1%, você tem direito. Até porque na lei não diz que tem que ser, a incapacidade tem que ser 1%, 5%, 20%, 50%, não diz. Então, se for 1%, se for, lógico, tem que ser comprovado numa perícia, seja lá no INSS ou através de uma ação judicial, tem que comprovar ali, o perito tem que constatar ali que você ficou com uma certa redução, seja lá qual for, para o trabalho. Então, você tem direito sim, se for constatado numa perícia que você ficou com uma redução. E, por exemplo, se você vê que, por exemplo, às vezes a pessoa, infelizmente, sofreu um acidente, sei lá, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente aí, rompeu o ligamento do joelho, um exemplo. Aí operou, tal, colocou pino ali,
Isso é bem, muitas das vezes, quando você entra com ação judicial, dependendo às vezes você procura um advogado aí especialista na previdência e tal. Nisso tem advogado que, tipo, quando ele pega um caso desse, ele dá quase como caso ganha, porque questão de quando você coloca pino no joelho, entendeu? Isso é muito importante, porque, lógico, dependendo da situação, às vezes o cara colocou o pino no joelho, o exemplo que eu estou dando aqui, mas a pessoa não ficou, graças a Deus, não ficou com nenhuma sequela. E bom é que ninguém ficasse com sequela, mas infelizmente, às vezes a pessoa coloca pino, um exemplo, um pino no joelho, um pino na perna, quebrou a perna, infelizmente, tal, e ficou, não consegue, às vezes a pessoa tem dificuldade para andar, entendeu? Às vezes não consegue realizar suas atividades no trabalho da mesma forma que fazia antes, e nisso você tem direito sim, seja um auxílio acidente ou um auxílio doença, às vezes você não está conseguindo trabalhar, mas se você está conseguindo trabalhar, mas com uma certa, no caso, se você entrar com ação judicial e se você está conseguindo trabalhar, mas com uma certa dificuldade, nesse caso você recebe o auxílio acidente, que é o que eu estou falando. E no caso, se é que a pessoa não está conseguindo trabalhar de jeito nenhum, no caso, você recebe um auxílio doença aí, ou então se for incapacidade que você não tem condições de trabalhar de jeito nenhum mais, é uma aposentadoria por invalidez. Nesse caso, quando o advogado entra com ação judicial aí, você procura um advogado nesse caso, é, lógico, o advogado ele pode fazer um pedido, no caso, exemplo, do auxílio doença, do auxílio acidente, de uma aposentadoria, mas no fim mesmo quem vai decidir é o juiz. Paração. Você passa pela perícia judicial lá, o perito faz um laudo lá, falando, tal, contando toda a situação, que você está incapaz para o trabalho, por exemplo. Aí ele vai falar lá no laudo lá e o juiz vai analisar o caso e o juiz que vai decidir qual o benefício que você vai receber, seja um auxílio acidente. Se for um auxílio acidente, você continua trabalhando e recebendo esse auxílio acidente, que é a metade do auxílio doença que você recebia. Se for, pode ser também o juiz decidir com um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez. No final, quem decide mesmo é o juiz. Espero que tenha dado para você entender. Esse vídeo aqui eu estou trazendo porque eu sei que muitas pessoas, infelizmente, às vezes recebeu um auxílio doença aí, sofreu um acidente, ficou afastado, recebeu o auxílio doença e ficou com uma redução, às vezes voltou para o trabalho e não recebe o auxílio acidente. Se for o seu caso, você procura um advogado. No caso, se o INSS já negou seu auxílio doença e você voltou para o trabalho, ficou com uma certa redução do trabalho, não consegue mais realizar suas atividades da mesma forma que você fazia antes, pode procurar um advogado aí, que ele vai entrar com ação judicial. Você tem grande chance de conseguir esse auxílio acidente. Lembrando que para você entrar com ação judicial, qualquer advogado que você procurar aí, ele vai passar isso para você. Para você entrar com ação judicial contra o INSS, você tem que ter seu benefício negado. Quando você tem um benefício negado no INSS, aí você entra com ação judicial. Na verdade, paração, quando você marca uma perícia, tanto no INSS ou entra com processo judicial, não existe paração. Lógico, às vezes, com ação judicial, o advogado ele pede um benefício tal, mas como eu já falei, quem vai decidir, no caso de uma ação judicial, quem decide mesmo qual benefício você vai receber é o juiz no final. No caso, se for constatado que tem alguma incapacidade ali para o trabalho, beleza? Espero que tenha dado para você entender. Fica com Deus, boa sorte para você que está nessa luta aí. Sei que não é fácil, você conseguiu receber um benefício aí, não é fácil. Você está comprovando aí através de uma perícia aí, seja no INSS ou através da ação judicial, que para você receber um benefício você tem que passar na perícia, que é o mais importante. Passar na perícia é comprovar que você tem uma redução ali para o trabalho, seja parcial, total, seja qual for a redução, mas você tem que comprovar através de uma perícia, tanto no INSS como na perícia judicial. Em alguns casos, dificilmente acontece, às vezes o perito judicial não constata nenhuma incapacidade para o trabalho e o juiz, mesmo assim, concede algum benefício, mas não é fácil. Agora, quando você passa na perícia judicial, o perito ele constata que você tem uma incapacidade para o trabalho, seja parcial ou total, aí sim fica mais fácil de você ter um benefício concedido através aí do juiz, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.